E se os maiores avisos de Deus sobre sua vida não viessem através de barulhos extraordinários, mas através daquela sensação silenciosa dentro do seu coração que você continua ignorando? Pense nisso por um momento. Quantas vezes você sentiu que algo estava errado antes mesmo de acontecer? Quantas vezes uma paz inexplicável apareceu quando tudo parecia impossível? E ainda assim, muita gente chama isso apenas de coincidência, enquanto continua tomando decisões sem ouvir aquilo que o espírito já percebeu antes da mente entender. Agora me responda com sinceridade. Quantos problemas poderiam ter sido evitados se você tivesse prestado atenção naquele incômodo interior ao invés de ignorá-lo? Engraçado, não é? As pessoas confiam mais na bateria fraca do celular, avisando 5% restantes, do que nos sinais que Deus coloca dentro delas há anos. Mas fique atento, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você interpreta seus sentimentos, seus alertas e até os silêncios da sua vida. Existe uma diferença entre medo, emoção e discernimento espiritual. E quem não aprende isso acaba confundindo ansiedade com direção divina ou ignorando sinais importantes por causa das distrações do mundo. No início, tudo parece apenas uma impressão passageira, mas depois vêm as consequências, os arrependimentos e a pergunta que machuca: por que eu não ouvi aquilo que senti no coração? Permaneça comigo até o final, porque você vai entender como Deus pode trazer direção através da consciência espiritual, da paz interior e daquela intuição que muitos ignoram até perceberem tarde demais que ela estava tentando protegê-los o tempo todo. O discernimento espiritual, através da intuição interior, é a capacidade de perceber direcionamentos, alertas e impressões profundas que vão além do pensamento lógico imediato. Muitas pessoas experimentam momentos em que sentem uma paz inexplicável ao tomar determinada decisão ou um desconforto interior diante de certas situações, mesmo sem conseguirem explicar racionalmente o motivo. Esse tipo de percepção não acontece apenas no nível emocional comum, mas frequentemente está ligado a uma sensibilidade espiritual que permite perceber aquilo que a mente ainda não compreendeu totalmente. A intuição interior pode funcionar como uma forma de consciência mais profunda, onde o coração percebe sinais antes mesmo de existirem evidências externas claras. Em muitos casos, as pessoas ignoram essas impressões porque vivem excessivamente focadas apenas na lógica, na opinião dos outros ou nas distrações do mundo moderno. No entanto, ao longo do tempo, muitos percebem que certas sensações internas estavam tentando protegê-los, orientá-los ou afastá-los de situações prejudiciais. O discernimento espiritual não deve ser confundido com impulsividade ou emoções momentâneas. Emoções podem variar rapidamente dependendo do humor, do medo ou das circunstâncias. O discernimento verdadeiro costuma vir acompanhado de uma percepção mais calma, profunda e persistente. Mesmo quando a mente tenta racionalizar ou ignorar, existe uma sensação interior que continua chamando a atenção silenciosamente. Outro aspecto importante é que o discernimento espiritual exige sensibilidade interior. Muitas pessoas vivem tão ocupadas com barulho mental, preocupações constantes, redes sociais e excesso de estímulos que perdem a capacidade de ouvir a própria consciência espiritual. A mente fica tão sobrecarregada que qualquer percepção mais profunda acaba sendo abafada pelo excesso de distrações externas. A oração, a reflexão e os momentos de silêncio interior ajudam a fortalecer essa sensibilidade. Quando a mente desacelera, torna-se mais fácil perceber aquilo que antes passava despercebido. O discernimento cresce em ambientes de calma, sinceridade espiritual e conexão com Deus. Quanto mais uma pessoa desenvolve essa conexão, mais aprende a diferenciar pensamentos impulsivos de percepções espirituais genuínas. Outro ponto importante é que o discernimento espiritual frequentemente atua como proteção emocional e espiritual. Existem situações em que tudo parece correto externamente, mas algo dentro da pessoa
continua gerando desconforto. Muitas vezes, ignorar esse alerta interno leva a consequências dolorosas mais tarde. Isso não significa viver dominado por medo ou desconfiança, mas aprender a respeitar aquela percepção interior que nem sempre consegue ser explicada imediatamente. A intuição interior também pode trazer direção positiva. Não se trata apenas de alertas, mas também de paz e confirmação. Há momentos em que uma pessoa sente tranquilidade profunda ao tomar determinada decisão, mesmo sem garantias externas completas. Essa paz pode fortalecer coragem para seguir caminhos alinhados com propósito e crescimento espiritual. Outro aspecto relevante é que o discernimento espiritual exige maturidade emocional. Pessoas dominadas por ansiedade ou medo excessivo podem confundir preocupações emocionais com direção espiritual. Por isso, é importante desenvolver equilíbrio interno. O discernimento verdadeiro geralmente produz clareza e paz, enquanto o medo exagerado tende a gerar confusão, pressão e desespero. A experiência também contribui para fortalecer o discernimento. Com o tempo, a pessoa começa a reconhecer padrões internos e aprende a identificar quando determinada percepção realmente merece atenção. Muitas vezes, experiências passadas mostram como certas intuições estavam corretas, ajudando a desenvolver mais confiança nessa sensibilidade espiritual. Outro ponto importante é que discernimento espiritual não elimina completamente erros ou dificuldades. O ser humano continua limitado e sujeito a interpretações equivocadas. No entanto, quanto maior a conexão espiritual e a honestidade interior, maior tende a ser a clareza na percepção das situações. Isso ajuda a reduzir escolhas impulsivas e aumenta a consciência antes de agir. O discernimento também influencia relacionamentos. Muitas pessoas sentem internamente quando uma relação traz paz, crescimento e equilíbrio ou quando produz desgaste emocional constante, manipulação e confusão. Às vezes, sinais internos aparecem muito antes de problemas externos se tornarem visíveis. Ignorar completamente essas percepções pode levar a sofrimento prolongado. Outro aspecto importante é a relação entre discernimento e consciência moral. Muitas vezes, o coração percebe quando determinadas escolhas não estão alinhadas com valores espirituais e éticos. Mesmo que existam justificativas racionais, algo internamente continua sinalizando desconforto. Essa consciência ajuda a manter integridade e coerência entre fé, valores e comportamento. A intuição espiritual também fortalece confiança em Deus. Quando uma pessoa aprende a ouvir mais profundamente sua consciência espiritual, passa a depender menos apenas do controle humano absoluto. Isso cria uma relação mais sensível com a orientação divina e reduz a necessidade de controlar cada detalhe da vida. Outro ponto relevante é que discernimento exige coragem. Muitas vezes, seguir aquilo que o coração percebe pode significar tomar decisões difíceis, afastar-se de ambientes prejudiciais ou abandonar situações aparentemente confortáveis. Nem sempre o discernimento leva ao caminho mais fácil, mas frequentemente conduz ao caminho mais saudável espiritualmente. Com o tempo, desenvolver discernimento espiritual através da intuição interior ajuda a criar uma vida mais consciente e equilibrada. A pessoa se torna menos impulsiva, mais atenta aos próprios sentimentos profundos e mais conectada à direção espiritual. Isso não significa viver guiado apenas por emoções, mas aprender a ouvir aquela percepção interior que muitas vezes enxerga além das aparências imediatas. O discernimento espiritual, através da intuição interior, é, portanto, uma combinação de sensibilidade, reflexão, equilíbrio emocional e conexão com Deus. Ele permite perceber sinais, proteger-se de caminhos destrutivos e reconhecer direções alinhadas com paz e propósito. Quanto mais essa consciência é desenvolvida, mais a pessoa aprende a viver com clareza, prudência e confiança espiritual ao longo da vida. A diferença entre medo emocional e voz espiritual
é uma das questões mais importantes no desenvolvimento do discernimento interior, porque muitas pessoas confundem ansiedade, insegurança e pensamentos negativos com direção espiritual. Essa confusão pode levar a decisões precipitadas, paralisia emocional ou afastamento de oportunidades importantes. Compreender essa diferença exige autoconhecimento, equilíbrio emocional e sensibilidade espiritual, já que tanto o medo quanto a percepção espiritual podem surgir como sentimentos internos difíceis de explicar imediatamente. O medo emocional geralmente nasce da preocupação excessiva com perdas, rejeição, fracasso ou dor. Ele é fortemente influenciado por experiências passadas, traumas, inseguranças e necessidade de controle. Quando alguém já sofreu anteriormente, o cérebro tende a criar mecanismos de proteção para evitar que a mesma dor aconteça novamente. Isso faz com que situações novas sejam interpretadas como ameaças, mesmo quando não existem sinais reais de perigo. A voz espiritual, por outro lado, costuma se manifestar de forma mais profunda e equilibrada. Em vez de produzir desespero ou confusão intensa, ela frequentemente traz clareza, consciência e uma percepção interior mais estável. Mesmo quando alerta sobre algo negativo, a direção espiritual normalmente vem acompanhada de uma sensação de paz interior ou convicção silenciosa, enquanto o medo emocional gera agitação constante e pensamentos acelerados. Outra diferença importante está na intensidade emocional. O medo emocional tende a ser impulsivo e urgente. Ele cria pressão mental, necessidade imediata de fugir, controlar ou reagir rapidamente. A mente começa a imaginar cenários negativos repetidamente, alimentando ansiedade e insegurança. Já a voz espiritual geralmente não funciona através do pânico. Ela pode ser firme e persistente, mas não costuma produzir desespero caótico. Em vez disso, ela conduz à reflexão, cautela e consciência. O medo emocional também é fortemente baseado em possibilidades futuras negativas. Ele faz a pessoa viver antecipando problemas que ainda não aconteceram. Muitas vezes, pensamentos ansiosos criam situações imaginárias que parecem reais emocionalmente, mesmo sem evidências concretas. Isso desgasta mentalmente porque o cérebro permanece em estado constante de alerta. A voz espiritual não depende apenas da imaginação ou da preocupação futura. Ela frequentemente surge como uma percepção mais profunda que permanece estável, mesmo após o momento emocional inicial passar. Enquanto o medo muda rapidamente conforme o humor ou as circunstâncias, a direção espiritual tende a continuar presente de forma consistente dentro do coração. Outro aspecto importante é que o medo emocional costuma enfraquecer a pessoa internamente. Ele reduz confiança, gera insegurança e cria sensação de incapacidade. Muitas pessoas deixam de avançar em áreas importantes da vida porque estão dominadas por medo de errar, fracassar ou sofrer novamente. A voz espiritual, mesmo quando desafia a pessoa, normalmente fortalece o interior. Ela pode conduzir a decisões difíceis, mas produz crescimento, maturidade e maior clareza sobre propósito e direção. O medo emocional também costuma estar ligado à necessidade excessiva de controle. Pessoas ansiosas frequentemente querem prever todos os resultados e eliminar qualquer possibilidade de risco antes de agir. Quando isso não é possível, surge sofrimento emocional constante. A voz espiritual ensina confiança mesmo sem controle absoluto. Ela convida a agir com fé, prudência e equilíbrio, sem depender totalmente de garantias humanas. Outro ponto relevante é que emoções intensas podem distorcer percepções. Quando alguém está extremamente magoado, inseguro ou emocionalmente abalado, torna-se mais difícil discernir claramente. Nessas situações, o medo pode parecer convincente, porque a mente está tentando proteger a pessoa de mais sofrimento. Por isso, desenvolver equilíbrio emocional é essencial para distinguir sentimentos temporários de direcionamentos espirituais genuínos. A oração,
A reflexão e o silêncio interior ajudam nesse processo. Quando a mente desacelera, fica mais fácil perceber a diferença entre ansiedade emocional e percepção espiritual. O medo geralmente perde intensidade quando observado com calma e racionalidade. Já a direção espiritual frequentemente permanece firme, mesmo após reflexão profunda e momentos de tranquilidade. Outro aspecto importante é que a voz espiritual muitas vezes produz coerência interna. Mesmo que a decisão seja difícil, existe uma sensação de alinhamento entre consciência, valores e propósito. O medo emocional, por outro lado, frequentemente gera conflito interno constante e pensamentos contraditórios que mudam rapidamente. O medo também costuma focar excessivamente em perda e sofrimento. Ele faz a pessoa enxergar apenas riscos e perigos, ignorando possibilidades positivas. A voz espiritual tende a trazer equilíbrio. Ela pode alertar sobre dificuldades reais, mas também oferece paz, esperança e discernimento sobre como agir corretamente. Outro ponto importante é que experiências passadas influenciam fortemente o medo emocional. Quem já foi traído pode desenvolver medo excessivo de confiar novamente. Quem já fracassou pode evitar novas oportunidades por receio de repetir a dor. O problema é que essas reações automáticas podem impedir crescimento e novas experiências saudáveis. A voz espiritual ajuda a diferenciar proteção sábia de bloqueio emocional criado por feridas antigas. A maturidade espiritual também envolve aprender a não tomar decisões importantes no auge de emoções intensas. Muitas vezes, o medo cria a sensação urgente de que algo precisa ser resolvido imediatamente. No entanto, decisões tomadas em estado de ansiedade frequentemente são impulsivas e baseadas mais em alívio emocional momentâneo do que em clareza verdadeira. Outro aspecto relevante é que a voz espiritual geralmente aproxima a pessoa de paz, humildade e consciência de Deus. O medo emocional frequentemente afasta da tranquilidade e aumenta a obsessão com o controle humano. Isso não significa ignorar riscos reais, mas aprender a perceber quando a mente está criando sofrimento além da realidade presente. Com o tempo, desenvolver discernimento ajuda a pessoa a reconhecer melhor seus próprios padrões emocionais. Ela começa a perceber quando determinada sensação vem de insegurança, trauma ou ansiedade, e quando existe realmente uma percepção espiritual mais profunda orientando suas decisões. A diferença entre medo emocional e voz espiritual está principalmente na qualidade interior da experiência. O medo produz pressão, confusão e instabilidade, enquanto a direção espiritual tende a gerar clareza, equilíbrio e paz mesmo em situações difíceis. Aprender essa diferença permite viver com mais consciência, menos ansiedade e maior confiança na orientação espiritual ao longo da vida. A sensibilidade para reconhecer sinais e direcionamentos de Deus é uma capacidade espiritual desenvolvida através da atenção interior, da fé e da disposição para ouvir além do barulho constante da vida cotidiana. Muitas pessoas vivem tão ocupadas com preocupações, distrações e pressões externas que acabam ignorando percepções profundas que poderiam trazer clareza, proteção e direção para suas vidas. Reconhecer sinais espirituais não significa viver procurando mensagens em cada detalhe, mas desenvolver um coração atento e consciente da possibilidade de que Deus pode orientar através de circunstâncias, paz interior, alertas silenciosos e impressões profundas no espírito. A sensibilidade espiritual começa com silêncio interior. Em uma rotina acelerada, a mente permanece constantemente ocupada com pensamentos, tarefas, medos e excesso de informações. Isso dificulta perceber qualquer direcionamento mais profundo, porque a consciência está sempre dispersa. Muitas vezes, os sinais espirituais não chegam através de grandes manifestações extraordinárias, mas por meio de percepções discretas que exigem calma e atenção para serem reconhecidas.
Outro aspecto importante é que a conexão espiritual influencia diretamente essa sensibilidade. Quanto mais uma pessoa desenvolve momentos de oração, reflexão e sinceridade diante de Deus, mais aprende a perceber aquilo que antes passava despercebido. A espiritualidade fortalece a consciência interior, tornando o coração mais receptivo à direção divina. Isso não significa perfeição espiritual, mas disposição constante para ouvir e aprender. Muitas vezes, os direcionamentos de Deus aparecem através de paz interior. Existem situações em que, mesmo diante de incertezas, o coração sente tranquilidade profunda ao seguir determinado caminho. Essa paz não depende necessariamente de garantias externas completas, mas de uma sensação interior de alinhamento e confiança. Por outro lado, há momentos em que algo parece correto externamente,